Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Pocket ADM Cast. Eu sou o Cláudio Caetano e hoje é dia de papo, dia de conversa especial. Galera, antes de eu falar da minha convidada que vocês já estão vendo na tela aí, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, para que você curta esse vídeo, compartilhe ele, que isso é muito importante aqui para o nosso canal, galera. Porque daqui com certeza vai sair vários insights, vários ensinos que podem impactar a vida de outras pessoas, tá bom? Então, por favor, faça isso, não custa nada para você, mas é muito importante aqui para o canal. E chega de papo aqui. Vamos de prosa agora. Nayara Vian, muito obrigado de ter vindo até nós, muito obrigado do seu tempo. Seja bem-vinda ao nosso espaço. Se apresenta mais para o pessoal aí. Boa noite a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, é uma honra estar aqui hoje. Sou Nayara Vian, arquiteta, designer de interiores e técnica de edificações. Currículo é grande, hein? O currículo é grande, histórico também. Estou atuando no mercado já há mais de 20 anos e com escritório próprio há 15 anos. Legal. Estamos aí nos desafios, né, do dia a dia da nossa profissão. Ótimo, muito bom. Voltando lá no currículo, repete aqui para mim, arquiteta, técnica em design de interiores, técnica em edificações. Legal. Uma das perguntas que eu ia fazer para vocês, de curiosidade mesmo, era justamente porque essas áreas elas meio que se misturam. Sim. E aí eu queria entender um pouquinho mais. Elas são áreas diferentes, são níveis dessas áreas, e aí a gente poderia até de repente incluir aí dentro desse pacote o engenheiro civil. Então, qual que é o papel de cada um, ou qual que é a diferença entre essas áreas aí? É uma dúvida bastante comum sobre essas especialidades, né? A minha formação é como arquiteta e, na verdade, como técnica de edificações um pouquinho antes. O curso de edificações eu fiz aqui no ETEVAV, há muitos anos atrás, e ali a gente tem uma pincelada em tudo isso, né? Mais na parte técnica, da parte de engenharia, a gente aprende até a sentar azulejo ali no curso. Verdade? Técnico, é muito legal o curso ali. E da parte de desenho técnico, da parte de arquitetura. Então ela mistura bastante coisa, né? Esse curso tem eu acho uma formação bem completa, mostrando um pouquinho de cada segmento. Legal. Na arquitetura, todo mundo tem dúvida, né? Se é exata, se é humanas, tem faculdade que é exatas, tem algumas que são humanas. Legal. Eu entendo mais como humanas do que como exatas, porque pra mim é mais arte do que qualquer coisa. Ah, que né? bacana. Muito arte, é muita paixão, né? Então eu vejo a arquitetura como arte. Que legal. Hoje, né, eu como arquiteta cuido especialmente da parte de criação. Existem arquitetos que também se especializam e cuidam da parte de engenharia, tá? Tem uma limitação de pavimento, da parte de cuidados, né, com essa área de engenharia, da parte estrutural, tudo. Mas normalmente os arquitetos acabam cuidando um pouco mais dessa parte de criação, tá? O engenheiro em si, a propriedade dele mais é fazer a criação da parte estrutural, elétrica, hidráulica, que são os projetos complementares que vêm após o arquitetônico, quase sempre. Né? Tem gente que acaba querendo inverter um pouco a ordem das coisas, mas é praticamente impossível. Sim. Então já chega no escritório, mas como é que vai calcular isso, gente? Vamos por partes. Primeira coisa, a gente vai entender o terreno, fazer uma topografia, né? Uma análise mais técnica, entender o solo e vamos começar o projeto. Isso o arquiteto ainda? Isso o arquiteto ainda. Legal. Quem faz o levantamento topográfico, na verdade, é um especialista, né? Um agrimensor, um técnico dessa parte de topografia mesmo. E passa esses documentos pra gente avaliar, entender como é o perfil, ainda mais na nossa região, que os terrenos são bem acidentados, sim, né? Sim. Então a gente estuda bem o terreno antes de iniciar um projeto e faz assim um briefing muito bem elaborado com o cliente. É importante entender, porque né, cada um tem o seu gosto específico, cada um tem uma rotina diferente. E eu tô ali para realizar o sonho de um cliente. Ótimo. Os meus sonhos eu já tenho, alguns realizados, alguns a realizar ainda. Mas é importante a gente entender que tá ali para realizar o sonho de uma pessoa, de uma família. Então a gente dedica muito tempo nessa parte de entrevista para entender tudo que o cliente quer e traduzir isso num projeto perfeito. Então, depois tem a etapa de revisão, a gente vai, adapta, entende exatamente o que vai agradar o cliente, o que vai atendê-lo. Eu falo muito sobre isso com os meus clientes, não adianta atender hoje e daqui um ano a casa não servir mais. Não é igual um carro que você vai trocar com facilidade. Ótimo. Quem começa um projeto do zero, tem que entender que ele está ali se dedicando para fazer a casa se adaptar a ele. E não ele se adaptar à casa. Como quem compra um apartamento, por exemplo, tem que se adaptar nas medidas que já estão ali. Exatamente. Você está começando do zero, então leva tempo. Né? Tem um empenho até do próprio cliente de entender, de olhar, de se debruçar sobre o que a gente
propôs ali para ele, ver se é aquilo ali mesmo, tem mudanças. Sim. Então, fazer as revisões. Feito as revisões, a gente vai finalizar toda a parte de arquitetura junto com o cliente, né, as apresentações, mudanças, para depois a gente entrar no mérito dos projetos complementares. Legal. Que são basicamente feitos pelos engenheiros, né? Tem alguns escritórios que já têm essa propriedade dentro do próprio escritório. Eu prefiro terceirizar o serviço. Bacana. Eu tenho uma equipe que é parceira já há muitos anos, confio muito e sempre indico essa parte e a gente vai trabalhando em parceria. Né? Ele faz a parte dele, volta ao projeto para a gente fazer uma compatibilização, para ver como funciona essa interface entre os projetos. Né? Hoje a gente faz tudo em 3D, então é muito fácil a gente assimilar, tem uma viga, tem um pilar, e aí se precisar mudar já faz barraco lá com o engenheiro. Sim, já dá aquela briga boa. Não é brincadeira, nosso engenheiro é nota 1000. Seja com ele, ou seja com algum, de repente a pessoa até tem alguém já da sua escolha. Então a gente tenta assimilar isso junto, né, com o engenheiro, para entender o que seria necessário, às vezes alguma intervenção, às vezes tem alguma espessura de parede que tem que ajustar. Então é importante a gente trabalhar em conjunto. Legal. Para entregar um serviço, né, perfeito para os nossos clientes, para trabalhar tudo isso de maneira bem harmoniosa, para funcionar bem. Para quando chegar na obra, é papel e tem que ser executado. Sim, que legal. A gente conduz muito nossos clientes a discutir, a conversar, a perguntar, a argumentar, revisar o que for necessário em papel, porque no papel aceita. Tudo. Muito fácil, quase tudo. Mas assim, na obra não, é muito mais complexo, tem que às vezes desmanchar, tem um custo, muda totalmente o cronograma da obra, então é importante a gente tentar assimilar tudo isso com o cliente durante o período de criação mesmo. Que legal. E o que você falou é bem interessante, porque dessa preocupação que você tem, porque principalmente eu imagino que os clientes que chegam até você, eles chegam assim, super empolgados, né? Comprei um terreno, agora eu vou construir a casa dos meus sonhos. E, por exemplo, enquanto você falava, eu falei, poxa, é verdade, eu acho que se eu não tivesse um apoio de um arquiteto nesse sentido, de, Cláudio, vamos pensar daqui 10 anos, 15 anos, porque assim, é o que você falou, às vezes a casa vai ser para a vida inteira, né? Vamos pensar dessa forma. Eu já ia pensar na minha necessidade, no meu escopo atual. Não, eu tenho 2 filhos, tá, um cachorrinho pequeno, então vamos fazer assim. Mas, de repente, daqui 5 anos não seria o que me atenderia. Então, muito legal, acho que essa preocupação que você tem de cliente. Pela minha expertise, acho legal a gente pensar dessa forma e ter negociação que arrasta por bastante tempo, pelo jeito, então. Sim, na verdade, não só nessa questão de adaptar e atender hoje. A nossa região é uma região que está sendo muito explorada, a gente está recebendo muita gente de fora, uma cidade maravilhosa, está no ranking das melhores cidades para se morar no país. Então, assim, é importante a pessoa entender que o dinheiro que ela investiu ali é um dinheiro que vai fazer o investimento dela crescer. Boa. Então, você fez uma casa, eu sempre falo, não faça uma casa que é um elefante branco. Se você um dia precisar de mudar de país ou tiver alguma, sei lá, quero viver viajando, o seu imóvel, o valor que você investiu ali, ele vai estar agregado, ele vai voltar isso para você um dia. Que legal. Então, investir um valor é uma casa que se eu pensar, eu vendo. Eu tenho muitos clientes que fazem casa para venda, são investidores, mais de 30% da minha carta de clientes é de investidores. Legal. Então, assim, eu entendo o que o consumidor final quer, entendo o que a pessoa que está fazendo uma casa quer. Eu tento sempre juntar as duas coisas para que seja prático. Um dia eu quero vender minha casa, eu consigo, né? Facilmente, é uma casa que eu coloquei um dinheiro ali e vou investir. Vou dar um exemplo básico, fazer uma casa hoje de 2 quartos. É muito difícil. É claro que a gente tem que avaliar o budget do cliente, né? A proposta, o local. Mas é muito difícil vender uma casa hoje com 2 dormitórios. Então, tem 2 dormitórios? Ok, vamos fazer um plano coringa? Se um dia eu quero realmente 2 dormitórios hoje, eu não vou discutir com o cliente. Mas vamos pensar numa posição estratégica, numa situação para que você possa criar um próximo dormitório se um dia for necessário, ou quiser vender a casa, ou surge mais um filho. E eu já passei por isso, tá? Sim, eu imagino. Clientes que do nada apareceu um filho, não estava esperado. E era uma casa que não tinha mesmo, né, essa pretensão de ter mais dormitórios. E ele falou, não quero, não tem, não vai ter, ponto. Dali a pouco. Aí do meu jeito eu deixei um jeito na minha cabeça. Ele não sabe, mas tem um jeito. Então, quando ele me procurou, dando risada, até brincando, você não acredita, eu preciso de mais num quarto. Falei, tá bom, vamos dar um jeito. Aí você desengavetou ali aquilo que você já tinha deixado no jeito. Tava fácil, não, fica bom, tranquilo, tá? Isso aí tá fácil de resolver. Que legal. E isso, até deixa eu aproveitar, você tá 15 anos no mercado e eu imagino que nesses 15 anos muita coisa mudou.
Acho que essa Sim. questão dos dormitórios é uma das, né? Sim, Porque uma casa há 10, 15 anos atrás, talvez de 2 dormitórios, já era uma boa casa, comportava ok. Hoje já não é, né? O que sim. você enxerga de diferente em relação a cômodos, espaços, que era lá quando você começou, de hoje? Como que tá as tendências? Na verdade, assim, não só em questão do programa da casa, né, da quantidade de compartimentos, mas teve uma ruptura muito grande em relação ao estilo. Né? A gente Legal. pegou um período assim que era o ápice, né, das casas com telhado, aquela casa às vezes uma casa mais colonial. A gente falava brincando, esse casa é modelo de condomínio. Uhum. Então eu cheguei a fazer pouquíssimas casas assim, porque um estilo que sempre me agradou foi esse modelo mais contemporâneo, de casa Sim. com telhado embutido, é um estilo que eu gosto muito. Eu tenho muitos projetos também assim, neoclássicos, que são, eu falo, a casa do cliente. Se ele quiser, eu tô aqui pra criar. Se quiser fazer um estilo um pouco diferente, ok, sem problema. Não falta criatividade pra isso. Mas teve uma mudança muito grande em relação, né, à questão de estilo. Mostrando um exemplo ali. Essa é uma casa totalmente Inclusive, pessoal, gente, eu vou fazer um clipezinho no final, até falei com ela, porque assim, vocês precisam ver nos detalhes o trabalho dessa mulher. Gente, que coisa incrível. Eu fiquei olhando para essas fotos, mas viajando. Assim, uma casa melhor do que a outra. Inclusive, parabéns, que trabalho incrível. Obrigada. Assim, gente do céu, dá vontade de mudar logo. Né? Acho que eu encontrei minha arquiteta. Pronto, eu tô aqui. Desculpa atrapalhar, continua. Não, imagina. Então, assim, a gente teve essa questão da mudança. A questão das limitações de condomínio também, hoje está tendo uma migração muito grande. Pouquíssimas casas eu tenho, são projetos, né, na rua que quase não tem mais. Todo mundo quer morar em condomínio. E a gente tem as limitações além do plano diretor da cidade, tem as limitações do regulamento do condomínio. Então, a pessoa fala, eu tenho um terreno de 250, o que eu faço? Eu tenho uma ideia em mente, mas aí chega no condomínio, recua aqui, recua. Então, tem muita diferença. Sim. E acabou com isso tendo uma tendência maior as pessoas fazerem sobrado. Né? Então, eu sou uma pessoa que eu super adepta à casa térrea, acho que o terreno comporta, é uma casa prática, mas as pessoas têm aquele sonho, né, de ter um quintal maior. Tem muitas pessoas que chegam com esse sonho de ter uma escada, que sempre quis. E aí eu tenho os dois casos, do cliente que chega com o sonho da casa térrea, mas também queria uma escada. Então vamos pensar numa maneira. Aí a gente cria um mezanino, cria um escritório em cima, a gente dá uma ajeitada no programa para que tenha essa imponência na frente da casa, tenha escada, atenda tudo que a pessoa quer. A gente só não dá, não mudar. No resto... Vai tentando adaptar a criação para que a pessoa olhe mesmo e ela entenda que ali a gente está conseguindo realizar o sonho dela. Porque não é um sonho tão simples, sim, né? Eu digo que na vida do brasileiro, claro, a gente sabe que tem muitos países que é muito mais fácil a pessoa ter um imóvel próprio. Mas em Jundiaí, principalmente, na nossa região aqui no Brasil, é caro você ter um imóvel, né? É um investimento alto. Então não pode errar. A gente não pode errar. Eu sei que errar é humano, mas o arquiteto tem que tentar não errar. Porque a gente erra e acaba tendo uma consequência muito negativa para o cliente lá na frente. Às vezes é o tiro único da pessoa, né? Assim, não é todo mundo que vai ter 2, 3 casas ao longo da vida. Às vezes é só aquela casa e, assim, é o tiro certeiro. Exatamente. Eu tento, assim, quando eu começo a criação de um projeto, seja de interior, de arquitetura, eu tento entrar na cabeça da pessoa. O que ela vai, como ela se sentiria ali. Então, eu faço vários ensaios de planta até chegar no 100%. Então eu tô ali estudando, mas essa lavanderia aqui, não, ele não vai gostar desse acesso aqui. Aí eu mudo tudo porque eu acho que a pessoa não vai estar feliz com aquele, porque eu não estaria. E às vezes nem é tão importante, mas na minha cabeça eu quero tentar atender tudo, né? Pra que a pessoa... É claro que assim, às vezes depende da limitação que a gente tenha financeira ou de repente por conta de medidas de lote. Sempre tem alguma outra coisa que a gente tem que adaptar. Sim. Mas o máximo a gente tenta atender, assim, o 100% a gente tenta fazer o melhor pra que a pessoa se sinta, sabe? Eu tô aqui na minha casa... Brinco muito com meus clientes. É ideal você chegar na sua casa todo dia e olhar pra ela e falar, nossa, que delícia, essa é a minha casa. Essa é uma sensação incrível, a realização do meu sonho, né? Que ótimo, que legal, que bonito. E aí, você falou bastante de criação, criatividade. De onde vem pra você essa sua criatividade? Você sempre foi criativa assim? Ou nos próprios estudos técnicos da sua área você já consegue muito portfólio e te ajuda na hora de criar? Olha, eu acho que não existe um arquiteto que ele se formou arquiteto. O arquiteto, ele nasce arquiteto. Legal. É uma profissão que não exige... toda profissão exige talento, mas a arquitetura exige muito talento. Então, assim, ou você nasce arquiteto, você vai aprimorar o seu talento, você vai transformar ele em alguma coisa mais técnica, ou não adianta insistir. Eu já vi arquitetos insistindo no negócio e não dá certo. Legal. E pessoas espetaculares que às vezes não precisavam nem estudar, que o cara já sabe, é um gênio. Então, assim... Eu sempre quis ser arquiteta, desde criança, era um sonho de infância, assim, eu não acreditava que eu fosse realizar, porque
Eu sou de uma família muito simples e meus pais não iam ter condição de pagar uma faculdade. Então eu só consegui porque meus pais me ajudaram a fazer um ano de cursinho. Fiz faculdade, escola pública a vida inteira. Então, assim, não aprendi tudo que precisava pra passar numa faculdade federal. Não, infelizmente não. E aí, meu pai me ajudou bastante uma época, minha mãe também, né? Eu fiz um ano de cursinho e falei, essa é a chance que eu tenho. Então, eu vou estudar, vou me dedicar pra conseguir. Passei numa faculdade pública, fiz. Que legal. E assim, eu só fui percebendo que aquilo ali era realmente o que eu queria muito. Que o medo que eu tinha era, vou começar, será que é isso? Mas será que eu tenho talento? E realmente, assim, era uma coisa que eu percebia que é de mim, né? Eu tenho muita dificuldade de separar a Nayara pessoa da Nayara arquiteta. Isso é uma e até pelo que você falou agora, meio que é impossível tirar mesmo. Porque, tipo, desde muito pequena você já sabia disso, né? Acho que é praticamente impossível tirar. Sim, depois eu conto um pouquinho da minha trajetória, se você permitir. Mas claro. Essa parte, assim, de onde eu busco, né? O talento, a criação... Acho que primeiro é Deus, né? Deus dá o talento pra gente. Se ele não desse, não estaria nem aqui falando sobre isso com você. E quando eu vou criar alguma coisa, eu tento buscar bastante assim no meu eu interior. Eu me conecto bem assim com Deus, com o universo. Eu gosto de meditar. Eu tenho muitas músicas que eu gosto de ouvir, eruditas, música de filme épico. Que legal! Adoro, então eu entro em outro mundo. Assim, se você falar comigo, eu não vou ouvir. Você tá no hiperfoco. Eu entro em outro mundo mesmo, e aí dali sai. Às vezes eu tô dormindo, eu acordo com alguma ideia doida, eu vou e desenho. Uau. Então, assim, não tem dificuldade pra criar. Nunca tive, assim. E fui aprimorando isso na faculdade, né, a parte técnica, porque você estuda essas formas, né, de maneira mais teórica e prática, com estudo de volumetria, você vai estudando geometria, vai aprimorando a harmonia das formas, né? Como você pode trabalhar isso, a parte técnica, as regras, né? De cálculos que você precisa também. Mas, no geral, é desenvolvimento. Eu acho que mais é o talento mesmo, né? Que legal. Você nascer com isso. E você também pesquisa bastante, né? Porque, principalmente por essa questão que você comentou de ter esse lado artístico, né? Que extrapola muito o geométrico, as formas ali. Tem muita coisa que é, de fato, artística. Onde você consome, assim, até para o pessoal que de repente está em casa, eu acho que eu preciso aumentar meu portfólio. Como é que um arquiteto faz para aumentar o portfólio dele? Tem site, curso, revista, o que é? Tudo isso. Curso, principalmente sites hoje. Tem muito site em Arqueia, tem muito site bom que você pode pesquisar tudo que você quiser sobre arquitetura. A gente tem um conteúdo muito grande hoje de tudo. Na verdade, tanto a parte acadêmica, né, já vai te conduzindo para algumas leituras, algumas biografias, e depois você vai procurando aos poucos, né? Revista assinada hoje, acho que ninguém mais faz isso, né? A gente busca conteúdo em livro, né? Acaba usando, quem tem gente gosta do Kindle, eu gosto de livro. Adoro. Papel, gosto do cheiro do livro. Aí alguns livros, assim, são em inglês, a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas aí tem muita imagem, ajuda também, né? Mas é isso, a gente tem que sempre buscar aprimorar esse conhecimento, né? Legal. Todos os dias. Ótimo. Você falou dessa questão de livros em inglês. Tem algum país que é referência quando se diz respeito à arquitetura e até, de repente, conceituar o Brasil, né? Colocar o Brasil no ranking. O Brasil hoje é um país que o pessoal enxerga muito valor na arquitetura. Como é que está o cenário mundial? Você consegue dizer? Hoje, assim, o ápice que a gente tem de demonstração da arquitetura é Dubai, né? A gente tá muito, assim... Eu, particularmente, não é o tipo de arquitetura que me agrada muito. É muito futurista, é lindo, tudo, mas talvez tenha perdido um pouquinho do sentido da cidade. Eu acho, da maneira como eles estão abordando, a gente tá... uma coisa muito impessoal, né? Eu, particularmente, gosto muito da arquitetura europeia. É uma coisa que me agrada demais, assim. É um lugar onde eu gosto de viajar, de conhecer. Legal. Porque eu acho que tem muita riqueza de detalhe. E a gente tá perdendo muito isso, né? Então tem gente que fala, suas fachadas são difíceis de fazer, muito beirado, muito detalhe. Gente, a riqueza mora no detalhe. A gente fazer uma fachada que não tem elemento, não tem... E de uma maneira mais intimista, né? Igual o Dubai tem muita coisa, né? Astronômica, linda, mas não é aquela coisa que te abraça. Então, acho que a arquitetura ela tem que abraçar, né? E a gente tá perdendo muito isso, assim, eu acho, ao longo dos anos. Infelizmente, a arquitetura, ela tá sofrendo uma transição bem ruim, assim, eu acho. Os designs, de forma geral, eu vejo que até mesmo para carro, para tantas outras coisas, assim, eu, particularmente, também não gosto muito dessa questão muito futurística, assim, eu acho que, não sei, acho que de bate-pronto você até tem um efeito uau, né, porque impressiona, igual você comentou, Dubai, você vê as fotos e fala, uau, que coisa.
mas de fato você não se sente parte daquilo, você não se sente abraçado, é algo futurístico, ok, mas acho que para esse sentimento, principalmente quando a gente traz, ou tá trazendo aqui essa questão de casa, de lar, de moradia, eu acho que isso acaba distanciando de fato um pouquinho. E a arquitetura no Brasil, ela é reconhecida, porque o brasileiro, de forma geral, é muito criativo. Assim, Sim. essa que você comentou aí de só não dar nó em pingo d'água, é do brasileiro isso também. Mas no cenário geral, o arquiteto brasileiro, ele é um profissional que diz, poxa, o arquiteto, não sei nem se tem alguma característica que seja da arquitetura brasileira em específico, né? Mas o povo de fora, olhando para nós, tem algum valor? Sim, com certeza. Eu acho que principalmente no período do modernismo, né? O Brasil teve uma performance que foi conhecida mundialmente. Acho que no cenário atual tem também, mas um pouco menos, porque a gente está deixando as cidades crescerem de uma maneira um pouco mais desgovernada. Né? Então, o importante ali é ter o imóvel e não ter aquela coisa... Maximizar a quantidade, Exatamente. né? E a gente tem também uma dificuldade muito grande com mão de obra hoje, né? Então, acho que na nossa região, principalmente, às vezes o que limita um profissional do Brasil a fazer uma coisa tão diferente é a dificuldade, é o déficit da mão de obra que nós temos aqui hoje. Então, assim, o brasileiro é incrível, né? Pra criação, tudo. A começar pelo Niemeyer, que o cara foi, né? Sensacional. Incrível. Teve uma repercussão mundial o trabalho dele. Mas, assim, hoje são muitos nomes que nós temos, bons, mas eu vejo que existe uma dificuldade na nossa área. Eu vejo isso todos os dias, a gente sofre muito com isso todos os dias. Tem muitas ideias doidas que passam pela minha cabeça que eu gostaria muito de fazer, daí eu penso, como que isso vai ser executado? Legal. Então eu acho que a gente acaba, assim, ficando um pouco para trás do cenário mundial por conta disso. Se tivesse prestadores, tem muitos prestadores bons, mas infelizmente hoje tem muita pessoa que visa dinheiro. E então, às eu vezes acho que também não acompanha, né? Não é, pelo que você está falando, até numa fala sua agora há pouco, você mencionou isso, mas é muito difícil de fazer isso e aquilo, tal. Eu vejo, pelo que você está falando, que os profissionais executores, acho que eles não estão acompanhando, talvez, na mesma escala com que os arquitetos estão avançando, né? Por isso dessa dificuldade de encontrar mão de obra para executar, né? Isso é. E a gente tem tudo tão mais prático do que tinha antigamente, né? Tudo na mão, assim, pra gente poder executar. E realmente é isso. Com a mão de obra, às vezes, nem toda a mão de obra consegue acompanhar, né? Se eu for parar pra contar, tem muitas histórias malucas que a gente ouve durante o andar de E ó, de algumas inclusive, obras. não tem roteiro, fica à vontade. O que vier de história, se achar interessante, vamos falando. Não, é assim, você coloca uma coisa diferente num projeto. Eu não vou mencionar exemplos porque pode ser que chegue no caso específico vai ficar meio chato. Mas assim, você coloca algo diferente num projeto. Aí o fornecedor vai lá, ele não tem o equipamento, ele não sabe fazer aquilo. A primeira coisa que ele vai fazer é criticar o profissional. A maioria deles tem muitos profissionais de hombridade que vão falar. Eu cresci, meu pai é construtor, né? Pedreiro a vida toda, e assim, eu cresci com ele em obra. E ele sempre teve uma ética, assim, que eu olhava aquilo e falava, caramba, que admiração. Que legal. Assim, eu já vi ele ver erros de profissionais na obra, não falar nada, resolver e ficar tudo bem, porque tem aquela comunhão, assim, entre o profissional, né, quem tá elaborando. Hoje, infelizmente, eu falo que a nossa raça é uma raça bem desunida, assim, porque tem muitas pessoas, eu tenho minhas equipes que eu gosto muito, são pessoas nota 1000 que eu indico de olho fechado. Legal. Mas tem muitas pessoas que vocês vêm de lugares que você nem imagina de onde, e o cara não sabe fazer, o primeiro impulso dele é criticar o seu trabalho. Essa arquiteta é louca? Olha de o que ela repente colocou aqui. um mecanismo de defesa dele, né? Ao invés de ele Isso. reconhecer a falha dele, ou a incapacidade, né? Que dele não é mais fácil ocupar arquiteto, porque a pessoa também que tá pedindo para ele fazer é leiga. Não vai saber e vai acabar aceitando essa crítica, né? Exatamente. Eu vejo assim, os feitos que nós temos, né, no histórico da arquitetura brasileira, sem as equipes, ninguém teria feito nada daquilo, né? E assim, um outro detalhe também, a pressa é inimiga da perfeição. Hoje todo mundo tem muita pressa. Então fazer uma obra com muita pressa também já acaba atraindo um pouco mais de problemas, de dificuldades, acaba deixando algumas coisas de lado por conta disso, né? Mas assim, é bom quando a gente encontra um profissional legal, que trabalha com a mesma vibe que a gente, o ideal é você abraçar o cara ali, indicar, ir junto e pegar na mão e vai. Que daí tudo flui, né? Tudo flui. Legal. A gente tem uma diferença muito grande das obras que eu não executo obra hoje, né? Faço só projeto, a parte de criação, e tem os parceiros que eu indico para execução. Então é uma diferença muito gritante de uma obra que está executada por alguém que a gente conhece, que
sabe, trabalha com respeito, com harmonia, às vezes a pessoa tá com dúvida, te liga, fala. Aí já aconteceram situações em que um profissional foi lá e apontou um defeito no projeto que não existia, pra se vangloriar, pra se exaltar, e não existia um defeito ali, sabe? Errar é humano, poderia ter errado também, claro. Mas não era o caso. Eu já fiquei tão, caramba, já me deu, quase infartei no dia pra ver o que estava acontecendo. Na verdade, o cara tinha lido o projeto errado, de ponta cabeça. Nossa, um erro crasso. Marcou tudo errado na obra e falou pra cliente que era doido. Sabe assim, uma coisa... Enfim, é uma situação muito... Sim. Que desprestigia bastante. E até, assim, eu pensando aqui, gente, até medonho isso. Porque um erro crasso desse, que de repente a pessoa não teve a postura, a hombridade de reconhecer, não, de repente insistiu nesse erro, imagina o resultado final de um projeto que você fez com tanto esmero, imagina a execução final desse projeto, quanto erro não deve ter acontecido, né? Perigoso isso, né? Sim, e muita coisa passa, a gente não sabe, né? Que a gente especifica em projeto, nem sempre o cara seguiu, e aí acontece, se não tiver uma equipe legal, se não tiver uma pessoa responsável, comprometida ali na execução, o resultado final pro cliente não vai ser tão satisfatório, né? Vai ser comprometido. Que legal. O seu trabalho, eu, Cláudio, comprei o terreno, cheguei em você e falou, tô com o terreno, quero construir. Ele vai até o final do projeto 3D, você me entrega isso, os arquivos, e aí eu vou por conta, eu tenho meus construtores, eu vou com eles fazer. O seu trabalho termina ali ou ainda tem uma parte de assessoria onde o construtor entra em contato com você para entender os pormenores do projeto? Sim, a gente fala com muitos fornecedores ao longo do dia, da semana. A gente dá um suporte técnico para todos os clientes. Legal. Eu brinco muito assim, o nosso caderno executivo, né, que é o projeto final, a gente faz 3D, faz atendimento, vai com mudança, depois entrega um projeto executivo, inclusive aprovado, né, prefeitura. Que legal. Durante o andamento da obra, a gente tenta deixar o máximo especificado em executivo, mas mesmo assim surgem dúvidas. Porque nossos projetos são um pouquinho mais complexos mesmo. São muitos detalhes, eu imagino, né? Sim, a gente tem o suporte, tem uma equipe lá no escritório, de arquitetos, estagiárias, e a gente vai dando essa assessoria sempre que o pessoal tem dúvida. Então eu me coloco muito aberta para os meus clientes para tirar dúvidas. Eu prefiro que fale com a gente e faça certo do que fazer do que tá na cabeça deles, eles não sabem às vezes o que ficou com dúvida e segue. A gente tenta mostrar muito detalhe, né, nos projetos para que não fique dúvidas. Mas aí, tem uma brincadeira que a gente fez agora. Coloquei uma nota enorme nas plantas baixas, porque vai pra obra e os caras só abrem a planta. Do nada. Não abre corte, não abre fachada, não abre detalhe. Aí coloquei, por favor, abrir as folhas de corte bem grande. Agora, pra pessoa... Pra não esquecer, entendeu? Porque a gente perde o tempo elaborando tudo, e aí chegando na obra, se abrir todas as folhas, vai enxergar tudo. Não tem por que ter dúvida, mas às vezes acaba esquecendo de olhar e vai gerar dúvida. E a gente tem que estar ali para assessorar, né? E aí eu imagino também que durante a sua negociação você também já indica as empresas equipes, parceiras, as equipes parceiras, ou a pessoa fala, não, eu vou ver os meus, mas aí acho que tem que ter um nível técnico mínimo ali para conseguir executar o que você está projetando, né? Porque, de novo, existe uma diferença muito grande do pedreiro convencional, que é aquele cara que levanta 4 paredes, papo 1, de uma pessoa que interpreta tudo que você faz e consegue executar isso, né? O que seria um requisito mínimo? Porque depois de você, aí acho que entraria o papel de um engenheiro já? Depois do arquiteto? Depois de mim vem o engenheiro. Legal. Aí são várias especialidades, tá? Que o engenheiro cuida. Às vezes o próprio escritório de engenharia já faz todas as especialidades. Às vezes é um que vai fazer estrutura, outro hidráulico, outro elétrico. Tá. E tem também o caso de alguns projetos que a gente faz interiores para os clientes. Então daí especifica toda a parte interna, revestimentos, acabamentos, iluminação, pedra, móvel, tudo. Então o cliente que vem aí com a gente, ele vai pro engenheiro e volta pra gente, para elaborar as outras coisas finais. Aqui, por exemplo, é só um briefing inicial de preliminar. Mas se a gente for detalhar o interior disso aqui, por exemplo, eu vim aqui detalhar qual é o modelo da cadeira que o cara vai usar. Uau. Então vem tudo isso no projeto. Qual foi a pergunta? Desculpa, me perdi. Essa questão da equipe mesmo. Da equipe. Isso. Você indica ou o pessoal, dá um perfil para que a pessoa procure. Meu pai fala brincando isso, não é qualquer pessoa que executa a casa sua, porque é difícil. Não, eu tô olhando para isso e até os meus filhos ficam encantados com, nossa, é um desenho, porque assim, realmente parece um simples desenho simples entre aspas, por exemplo, porque você olha tanto detalhe e fala, meu Deus, como é que vai executar isso daí? Né? Tipo, é muita informação, né? Às vezes eu recebo algum feedback de cliente,
na hora da primeira impressão, na hora que eu abro a imagem, eu nem sei se é o 3D ou se é foto real. De tanto de tão que o perfeito pessoal que executa é. perfeitamente. Assim, é muito legal quando acontece isso, né? Mas aí são várias camadas, eu vou chamar assim, aí você me corrige, tá? Eu já percebi que tem umas 3 coisinhas que você falou o nome técnico, eu caipirão aqui, né? Eu não sei o que, ela falou o nome técnico certo. Mas existem várias camadas de um projeto, né? Disso que de repente você falou a parte mais estrutural, mais grosseira, para até chegar nisso que é a parte do interior já acabado, né? É, quantos níveis tem, de repente, desse projeto aí, até chegar nesse estágio que a gente estava vendo aqui? Nesse estágio de executado ou de projeto? De executado já. Executado? São várias etapas. Quer que eu te fale, liste todas? Vai mandando aí, eu não vou decorar, tá? Desculpa. Mas até porque, de repente, no que você entrega, por exemplo, pro engenheiro, gente, como eu queria saber explicar isso que eu tô pensando? Porque, assim, a gente tem uma visão mais grosseira e aí esse grau de refinamento, ele vai aumentando dentro do seu projeto, né? Vou explicar, assim, brevemente como é esse passo a passo, tá? Primeira coisa, o cliente vai fazer um levantamento planimétrico do lote e depois ele vai fazer até pode ser antes ou depois, a análise de solo, que é a sondagem, que a gente fala que vai entender como aquele solo se comporta, qual é a camada de maior rigidez dele, para entender como é que vai acontecer a fundação lá na frente. Isso pode acontecer no início ou durante o procedimento de projeto de arquitetura, um pouquinho antes de começar a estrutura, porque ele vai servir principalmente para a parte de estrutura, tá? Aí a gente vai fazer uma entrevista com o cliente para criar um briefing ali com ele, e é onde eu faço a minha entrevista, né, que eu pergunto tudo e mais um pouco, falta só perguntar o CPF da pessoa para entender, para tentar entrar ali na mente deles e captar o que eu preciso para criar o projeto. Feito isso, aí eu já vou conhecer o terreno, vou estudar o entorno, eu gosto muito de olhar o entorno para entender a dinâmica do lugar e ver o que tem ao redor, né? Às vezes tem alguma casa, alguma ideia que você teve que alguém já teve ali, daí é ruim, né? Fazer alguma coisa similar. Então, eu sempre gosto de fazer alguma coisa diferente. E aí a gente faz o projeto, apresenta. Isso aqui é uma versão de preliminar, para você ter uma noção. Preliminar. É um projeto preliminar. Estudo preliminar, a gente normalmente, né, cada profissional trabalha de um jeito, mas no nosso escritório eu já entrego a foto real, um vídeo interativo da casa. Uau. Então você passeia ali pela casa. E também entrego a planta baixa humanizada, que é a planta completa com todas as medidas. Aí só tem 2 reações. Ou a pessoa vai ficar muito feliz e emocionada. Se eu ver que ela não tô tão feliz, é porque tem alguma coisa errada. Entendi. Aí a gente vai voltar um passo atrás. Que legal. É muito raro acontecer isso, mas já aconteceu, tá? É mesmo? Já aconteceu. Eu tive pouquíssimos casos, mas já aconteceu da pessoa olhar o projeto e eu acho que eu não soube explicar o que eu queria. Acontece muito com o cliente que não fala nada na entrevista. Porque se ele falar, é difícil a gente não acertar, se não captar. E aí a gente entrega a planta e eu falo, gente, exercício. Essa é uma das etapas mais importantes. Chega em casa, pega a planta que eu tô passando, puxa uma trena, compra uma trena e mede o que eu tô te propondo. O banheiro que eu tô te propondo tem X por Y, mede da sua casa. Aí você vai comparar o que a Nai tá propondo, tem tanto a mais, tanto a menos, tá legal, pra mim atende. Sim. Porque você visualizar as coisas na planta, você viu que coube os móveis na sua cabeça, tá ótimo. E a gente não tem essa noção de medida de fato, né? Não tem. A gente sabe que cabe, eu sempre vou tentar fazer mesmo que o mínimo do confortável ou o máximo do confortável, mas tem que atender. Aí vai pra casa, faz exercício, volta pra mim com a revisão. Não adianta virar pra mim de cara, tá imediato, tá aprovado. Não, eu não aceito o aprovado de imediato. Vai pra casa e olha direito. Que legal. Porque no êxtase ali que a pessoa tá, né, de ver, daquela ansiedade, eu já tive cliente que chorou na reunião, foi muito legal. Então, assim, na verdade não foi só vários casos que a pessoa fica emocionada, esperou por aquilo a vida toda. Então, às vezes, no calor do momento quer responder que tá tudo ok, mas não tá. Tem alguma coisa ali que não tá certo ainda. Às vezes não é tudo que a gente apresentou que tá 100%. Volta, revisa. Então, essas etapas de revisão. Depois a gente entrega um caderno executivo, que é um projeto que vem completo, planta, corte, vista, todos os detalhes para executar a obra, por isso o projeto executivo. E a parte de projeto legal, que é aprovação geralmente em condomínio e prefeitura, que nós fazemos essa parte também. A gente não faz a parte da assinatura do alvará, porque nós não vamos responder pela obra, mas a gente aprova, faz a tramitação de aprovação nas cidades que são aqui da região. Eu tenho projetos que são fora, tem até projeto fora do país, aí eu não cuidei. Caramba, que legal. Esses daí eu não cuidei da parte legal, mas os que são na nossa região eu cuido da parte legal. Os outros eu faço arquitetônico, desconto a parte de aprovação e deixo a pessoa cuidar com um profissional que vai fazer só essa parte a parte burocrática mesmo. Que legal. E aí, com o executivo, entra o engenheiro. O engenheiro vai vir calcular as outras etapas, né? Elétrica, hidráulica, estrutura.
Basicamente, cada um fala por si só. A estrutura vai fazer ver qual é o método que vai ser construído, vai calcular lá, né, se é pilar, se vai ser bloco estrutural, vai calcular certinho a quantidade de ferro, como isso vai se portar, né? O elétrico vai trazer a parte de cálculo de elétrica e o hidráulico, que seria toda a parte de tubulação, tudo isso. E tem também alguns outros projetos que são complementares que em algumas casas a gente usa também. Projeto de infra de ar-condicionado, infra de piscina, projeto de automação. Tem muitos outros projetos que são envolvidos que vai depender do nível de projeto que a gente está trabalhando ali, nível de obra, tá? Feito isso, aí depois a gente começa a mexer a parte de interiores. Feito interiores, aí volta para compatibilizar de novo. Tem várias etapas que vão e voltam assim. É muito complexo, né? Eu digo que para todo mundo cumprindo os seus prazos, um projeto pelo menos uns 6 meses. Isso desde só a primeira parte conversa. de projeto ou até a execução dele? Não, até finalizar o projeto. Legal. No mínimo 6 meses, entre arquitetônico, interiores, elétrica, hidráulica, aprovação, é o mínimo. Sim. Tá? Tem casos que acabam saindo um pouco mais rápido, casos de venda, às vezes acaba saindo um pouco mais rápido, porque a pessoa entrega, faz aí, já entrega, já não tem revisão, já. Então, tudo muito mais rápido. Né? E até porque não tem um nível de especificidade tão grande, né? De repente, para essas vendas, ele quer algo mais básico, mais padrão, né? Exatamente. A gente já sabe o que o cliente vai buscar. Tem uns que trabalham com a gente há muitos anos já. Tem uma cliente que está comigo há 15 anos já. Desde o começo. Virou minha amiga, né? Não é esse cliente há muito tempo. Que legal. E ela, o terreno tá aqui. Aí faz aí. Quero tantos quartos, pô. Manda só o programa, a gente já faz, já aprova, já começa. Então já vai pegando o jeito, né? Flui muito mais. Mas são muitas etapas. Depois tem cronograma de obra, orçamento, tem obras que dependem de financiamento, consórcio. Aí tem essas etapas que são outros profissionais que fazem, né? Essas planilhas, essa parte de orçamento. E tem os profissionais que cuidam do gerenciamento da obra mesmo. Então, quem vai fazer o gerenciamento da obra, normalmente é engenheiro, tem arquitetos que fazem também, que vai contratar a equipe, que vai estabelecer os prazos, que vai ser gasto em cada uma das etapas. E aí, flui o negócio. É um mundo assim, muito complexo, de verdade. Coisa, eu, né? de fora que, gente... Porque quando você falou que o prazo mínimo é 6 meses, eu já falei, caramba, né? Eu, ansioso do jeito que sou... Em 6 meses eu já tá me definhando em vida. Meu Deus, esse projeto não acaba nunca. E é um prazo mínimo, assim, né? Tipo, pra funcionar bem, tá? Legal. Eu falei, tem casos que acontecem com um tempo bem menor. Você já pensa que tem, de repente, aí, sei lá, uma vez eu trabalhei num projeto que demorou X tempo, assim, o mais demorado, por exemplo. Olha, eu tô com um agora que demorou bastante. Mas de ano? Super querido, quase 3 anos de projeto. Uau! A gente fez um cliente muito antigo já, uma pessoa nota 1000. A gente fez o primeiro projeto num terreno. Aí, depois de elaborar tudo, pelo tamanho da casa, ele achou que o terreno não tava legal, o tamanho. Aí ele comprou outro terreno. Aí ele achou que tava pequeno, comprou o terceiro terreno. Caramba! E até depois eu mostro o projeto dele, tá aí nas fotos que eu te mandei. E agora a gente bateu o martelo nesse último projeto. Vai começar a casa agora, eu tô super ansiosa, porque foi um projeto que... pra ele, eu falo, cada um saiu de um jeito. Foram 3 projetos. Algumas coisas se repetiram ao longo dos projetos novos, mas a casa mudou da água pro vinho. De uma casa que tinha um terreno em declive, pra uma casa sobrada, agora é uma casa térrea com área de lazer embaixo. Então mudou bastante, mas foi transformando, algumas coisas foram transformando de acordo com a vida dele também, que foi mudando um pouquinho, né? E os terrenos que ele foi mudando. Não deu mais nesse. Vai indo para outro, que legal. Sim. Eu vejo, bem leigo assim, tá? Que tem uma mudança até que rápida, assim, pro estilo das casas, né? Que a gente vê casas novas construindo. Eu não sei se eu estou enganado, mas parece que não tem nada que consolidou nos últimos anos. Parece até que o pessoal vê muito o que está sendo tendência em outros lugares e vai inovando. Tô certo ou não? É a impressão que dá porque cada casa está realmente sendo diferente. Na verdade, assim, hoje nós temos uma gama maior de opções, né? De revestimento, de fachadas, de alternativas maiores de materiais. Mas tem um pouquinho de tendência, sim. É que pra quem não está dentro, às vezes não acaba não acompanhando, isso, né? Não acompanha, mas tem algumas tendências. O ripado, por exemplo, é uma tendência que já faz bastante tempo que ele tá, ripado em fachada, ripado internamente. E eu acredito que vai demorar pra ele sair. Verdade. Eu comento muito com os meus clientes, assim, gosto muito de projetos atemporais. Que aquela casa você fez hoje, daqui 10 anos você eu gosto. Tá nova ainda, né? Amo passar em frente de projetos meus. Hoje eu passei em frente de uma casa que eu fiz há 7 anos atrás, ela tá linda.
Só mudaram a cor da fachada um pouquinho, Uhum. mas ela tá linda ainda, porque ela tem harmonia. Então eu acho que o importante é mais a gente cuidar bastante da forma, claro que os acabamentos também, mas trabalhar a forma para que ela seja algo atemporal. A gente tentar não seguir muita tendência. Mas tem sim, viu? É. Não é tão marcante como se a gente pegar algumas eras que nós tivemos da arquitetura brasileira, né? Você pegar lá atrás, teve vários momentos, né? E nos momentos de hoje, acho que a gente não tem uma arquitetura tão marcante. Sim. Mas tem essa questão da coisa mais contemporânea. Isso tá um pouco mais forte do que as outras casas, né? Essa questão da casa mais reta, linhas mais sóbrias, sem um telhado aparente. Isso foi uma coisa que se consolidou. Legal. Agora, em questão de acabamento, a gente tem sim uns períodos ali, viu? Teve um período que foi bastante aquele material oxidado. Ele ainda é muito bonito, usa bastante, mas agora tá usando muito mais ripado. Tem uns elementos em 3D. E eu acho também que, através da arquitetura, eu acho que hoje é muito mais comum mixar também, né? Fazer um mix de tendências, de coisas diferentes, né? Porque antes a casa inteira ia ser daquele mesmo jeito, mesmo tipo de revestimento, mesma cor, tudo mais. Hoje não, consegue fazer dentro de um ambiente várias técnicas diferentes, né? Consegue. Que legal. Desde que tome cuidado pra não ficar uma coisa assim muito... Tem que ser harmonioso. Por exemplo, vamos dar exemplo desse projeto. É um projeto totalmente moderno, né? Uma casa... Eu não vou chegar lá dentro e trabalhar uma arquitetura neoclássica, né? Que daí não tem nada a ver. Então, vai eu sempre destoar falo, muito. vai destoar. A casa, ela tem que refletir dentro a essência dela na parte de fora. Legal. Né? A essência dela na parte externa. Eu tenho clientes, às vezes, que a casa mais escura por fora, por dentro, já tá aquela coisa bem delicadinha. Eu falo, ó... A gente vai fazer uma transição aqui, não chegar no meio termo. Abriu a porta, você, uou, nossa, tô na tô mesma em outra casa. Exatamente, então ela tem que refletir isso, né? Que legal. É como eu disse, assim, hoje a tendência não é tão marcante como a gente teve na época do modernismo, por exemplo. Foi bem marcante, né? Sim. Mas assim, tá bastante em alta hoje a arquitetura minimalista também. Né? O menos é mais. Tem bastante... As isso casas, principalmente assim, de médio e alto padrão, estão nessa linha mais minimalista. Que bacana. Que legal. Você disse que ia voltar um pouquinho na história, lá atrás. Vamos voltar? Eu nem sei nem por onde começar, porque de verdade, assim, são tantos detalhes, mas você comentou que você já sabia que você ia ser arquiteto, eu nem sei se você sabia que o nome era esse, né? Eu sabia porque meu pai convivia, né? Ah, eu cresci legal, com ele, legal. Então a partir dele eu aprendi. Legal, bacana. Mas conte para nós, até em relação a essa questão do seu pai, de você trabalhando com ele, o que você viu de repente, com ele, de bom, de ruim, com outros profissionais, que eu falo que a vida do empreendedor é muito disso, né? Muito do que eu vejo que é positivo eu vou levar, ou o contrário, isso aqui eu não achei legal, seja em comportamento, atitude, postura, isso eu não vou levar para o meu empreendimento. O que você traz de bagagem, assim, antes ainda de você começar a trabalhar com isso? Acho que mais a parte administrativa. Eu falo que ninguém abre um negócio, ninguém abre uma pastelaria porque sabe administrar, abre porque sabe fazer pastel. Então, assim, eu comecei meu escritório muito cedo. Eu abri o escritório, me formei, foi pouquíssimo tempo que eu atendi na minha casa. Acho que foram uns 3, 4 clientes que eu atendi em casa. Eu tinha 22 anos, tinha acabado de me formar. Eu não dava mais, quero um escritório pra mim. E aí eu não tinha dinheiro pra fazer o escritório, porque eu não tinha me planejado pra abrir o escritório, mas aconteceu. Talvez hoje eu tivesse feito as coisas mais programadas, mas aconteceu e do jeito que tinha que ser, e eu agradeço a Deus porque deu tudo certo. Que bom, que bom. Mas não tinha muita experiência da questão da administração de um escritório, como fazer contrato. Eu levei tanto calote no primeiro ano de serviço. Eu imagino. Porque eu fazia o projeto, não tinha contrato. Ninguém ensina isso nos lugares onde você trabalha. Eu trabalhei em muitos lugares antes de abrir um escritório. Mas ninguém te ensina. Olha, você tem que trabalhar... Ninguém te ensina a gerenciar um escritório de arquitetura. Te ensina a parte técnica, talvez. Exatamente. Mas o meu conhecimento da parte de atendimento de cliente, tudo eu aprendi com ele. Que legal. O meu pai, assim, o cara é muito inteligente. Verdade. E eu acompanhei ele desde sempre, né? Então, assim, sempre me encorajou a atender o cliente, a conversar, a ter meu próprio escritório. Então, ele me criou de uma maneira muito livre, assim, eu e minha irmã. Eu acho que meu pai, sem saber, ele foi um grande sábio na nossa vida, assim, ensinou muita coisa. Mas teve muitas coisas no gerenciamento dele que foi muito passivo. Eu demorei pra entender que tem cliente que às vezes tá ali e tá tomando seu tempo só. A pessoa não vai te dar lucro. Então, a gente, por mais que trabalhe com o que ama, é o seu ganha-pão. É o negócio. Né? Então, assim, no primeiro ano de trabalho, eu fiz vários projetos, não fiz contrato, porque eu achei que a pessoa ia fazer. A pessoa resolveu não construir a casa, também resolveu não me pagar. Então, assim, foi muito projeto, muito trabalho e muito prejuízo. Até eu entender, eu comecei a procurar livros,
sobre empreendedorismo, sobre como gerenciar um escritório de arquitetura, e aí fui aprimorando. Até hoje tem coisas que eu insiro no meu contrato ainda. Sim. Passo às vezes um cliente, a gente aprende uma coisa nova, mas eu mudei muito a dinâmica, a minha postura de gerenciar um escritório, depois eu comecei a buscar um pouco mais de conhecimento. Legal. Então eu absorvi o que era muito bom que eu aprendi com meu pai, e o que eu não consegui aprender com ele, né, que ele também não sabia, nunca conseguiu, né, também Sim. é difícil a pessoa às vezes gerenciar alguma coisa que ela nunca teve esse contato, né, então ele fazia o melhor que ele podia e fez muito bem sempre, encorajou a gente muito bem sempre, mas essa parte de gerenciar um escritório de arquitetório, Essa é nova, pessoal, a partir de hoje é arquitetório. Novo slogan. Arquitetório na era Viana. Ficou bom, né? Escritório de arquitetura e arquitetório, ficou bom. Mas de administrar um escritório não é a área dele, não tinha como me passar isso, né? Então eu tive que buscar conhecimento lendo, buscando de outra maneira, né? E funcionou muito bem, até o momento, assim, tá indo muito legal. bem. Não, isso é muito importante que você está falando, porque eu, enquanto professor de administração, vejo muito disso. Tem muita gente que é empreendedora, e não necessariamente essa pessoa é empresário. Seu pai era empreendedor, né? Embora ele... naquela época chamava de autônomo, né? Hoje está um pouquinho mais sofisticado, hoje é um empreendedor. Ele prestava serviço, trabalhava por conta, tá, e tudo mais. Então, tem muita gente que de fato ainda tem essa cabeça só do empreendedor, que assim, eu sei fazer pastel, eu vou fazer pastel e vou vender pastel. Mas agora, pensar em qualidade, em controle de qualidade, na entrega, na logística, nisso, naquilo, já é um outro conjunto de características que o empresário precisa ter para que o empreendimento dele de fato tenha sucesso. E tem muito empresário que às vezes acaba patinando por causa disso. Não é só o produto, não é só o serviço que faz você ser empresário. Tem muitos detalhes que realmente... E em cada área tem os seus detalhes específicos, né? Eu sou professor de administração, consigo administrar um escritório de arquitetura? Provavelmente não, porque tem muita coisa que é específico da área, que eu não vou saber. Talvez uma coisinha ou outra ele vai. E é por isso que é importante o empresário ele ter esse gosto pelo aprendizado. Falou, não, eu sou um arquiteto, mas agora eu preciso aprender a ser um empresário arquiteto, que é bem diferente, né? É diferente mesmo. Até a postura, assim, de você ser tudo, né? Hoje eu tenho pessoas que me ajudam, muitas pessoas, mas no começo era tudo. Eu era estagiário, eu era arquiteto, eu era a contadora, a secretária, tudo de mim mesma. E muitas coisas ainda hoje sou eu que faço. Legal. Então, assim, você se vê num universo que você tem que estar ali forte para atender um cliente, para estar empoderado, né? Mas ao mesmo tempo você é o cara que está ali, às vezes, limpando o seu escritório, entendeu? Sim. E eu fiz muito isso no meu começo, quando eu abri. Na verdade, quando eu abri o meu escritório, eu não tinha dinheiro para nada. Eu abri assim, bem na loucura. Eu abri o escritório. Na cara e na coragem. Foi mais fácil, porque meu pai tava ali atrás, minha mãe, se não der, a gente ajuda e ponto. Legal. Mas eu abri o escritório sem ter mesa. Eu comprei um conjunto de mesas usadas, cadeira usada, não tinha nem impressora. Eu falei, pronto, tem um escritório. Fui lá, juntei uns amigos, pintamos lá, e era aquilo lá, tinha naquele momento. E deu certo, eu tinha um cantinho pra atender as pessoas, e no primeiro mês, óbvio que eu não tive dinheiro pra pagar aluguel. Aí foi meu pai. Meu pai e minha mãe me ajudaram, minha mãe mais ainda nesse episódio aí. Mas eu sabia que eles estavam ali. Meu pai sempre, né, minha mãe, não, vai filha, se não der certo a gente tá aqui. Se não der, não deu, vai, mete a cara e vai e faz. Isso me encorajou muito a fazer, né, por conta deles, assim. Na verdade, desde o início de tudo, né, de querer ser arquiteta. Sempre acompanhei meu pai, né, nas obras, sempre fui vidrada naquilo ali, eu achava o máximo. Cara, né? acho isso tão incrível, sabia? Porque às vezes tem gente que passa a vida inteira sem, talvez, descobrir o que ela gosta. Eu acho tão legal e tão poderoso quando a pessoa descobre, porque, tipo assim, é mais tempo de vida que essa pessoa vai ter para colocar o foco dela naquilo, né? Eu acho tão incrível isso. E que bom que você encontrou cedo, né? Assim... Claro que tinha coisas que eu gosto muito de música, eu toquei piano muitos anos da vida, e era uma coisa quando eu era criança, talvez o plano B era o piano ali. Sempre gostei. Mas a arquitetura sempre foi uma paixão mesmo, assim. E eu tinha medo de começar a faculdade e falar, será que eu não vou ter talento? Será que não é isso? Mas sempre gostei de desenhar, de criar. Na verdade, a minha primeira frustração assim, né? Realização / frustração. Como arquiteta, eu tinha acho que uns 7, 8 anos, sei lá. A gente passou por uma situação meio... Meu pai teve uma situação boa, né, da empresa que ele tinha, depois teve um problema lá, uma queda, passamos uma situação mais complicadinha, e meu sonho era ter a casa da Barbie. A gente morava num bairro muito bom, mas a gente não tinha dinheiro. Mas tinha uma vizinhança que tinha uma condição melhor.
E eu me lembro que eu sempre gostava, né, de entrar, se tivesse algum lugar em obra, coisa eu gostava de ver, sempre fui curiosa. E tinha a casa de um vizinho sendo construída que era médico e estavam colocando aquelas tábuas de assoalho de madeira lindas, né? Bem largas assim. E aí o pedreiro colocou inteiro na diagonal e sempre sobravam uns cotoquinhos assim, que ia pro cantinho. E meu sonho era ter a casa barba, mas eu não tinha, né? Porque na época já tinha assim algumas coisas, mas quando foi pra ter, minha mãe não tinha condição, aí não tinha. Ia na casa vizinha brincar. E aí eu pedi pra ele, pro pedreiro, eu falei, o senhor me dá esses restinhos de... Era aquele sistema macho-fêmea, né, que encaixa um no outro. Ele, pode pegar, vai jogar no lixo mesmo, tá bom. Aí eu super feliz, peguei as ferramentas do meu pai e montei minha própria casa da Barbie. Tinha 4 andares, era linda. Eu super feliz, né? Isso com 7, 8 anos? Eu acho que foi uma casa de 4 andares? Foi um pouco antes de se mudar pra muito viver. talento isso aí, meu pai sempre ensinou a martelar, fazer as coisas, então... Que legal. Fui montando algumas partes, eu encaixei no macho-fêmea, né, que tinha os pedacinhos, fui juntando os pedaços maiores, e alguns pedacinhos só que teve que montar, pegar. E eu gosto super bacaninha, eu adorava montar casinha, montava pra brincar, e montei essa da casa da Barbie, né. Aí eu, né, fiquei tão feliz, chamei até uma amiguinha pra brincar comigo, né, pensando que eu ia estrear a casa, e quando eu fui ver, eu calculei o pé direito errado. E aí a Barbie só cabia sentada. Caramba, eu fiquei, será que realmente vai? Primeiro erro de projeto, então. Primeiro erro de projeto. Que legal. Mas assim, também usei as tábuas que tinham, né? Não foi e premeditado. 7, 8 anos, não dava pra exigir muito também, não dava, né? Exatamente. Então, mas foi uma experiência legal. Que legal. O meu sonho arquitetônico de criança, acho que era ter uma casa na árvore. Eu também sempre assistia sonhei. muito Sessão da Tarde, era isso, né? Era. Casa na árvore. Eu hoje não tem sempre nem mais quis. árvore Acho praticamente. que até hoje eu gostaria aqui, de né? ter uma casa na árvore. Eu também, com certeza. É muito legal. É uma boa ideia, né? Pra gente Não começar a criar. De repente resgatar isso para os projetos atuais, quem sabe, né? É um sonho mesmo de infância e acho que segue com a gente. Acho que é o sonho de toda criança, né? Mas não, acho que da nossa geração, acho que deve ser. Porque assim, todo filme de Sessão da Tarde tinha a tal da casa na árvore. Uma mais incrível que a outra, né? É verdade mesmo. Quem sabe a gente resgata esse sonho aí. Você falou que você fez projetos fora do Brasil. Sim. Como é que foi isso? E da onde surgiu? Era um cliente, já era um cliente que era aqui do Brasil e foi pro exterior? Como é que deu tudo isso? Porque caramba, não é algo tão comum. Primeiro foi um desafio, né? Porque é muito difícil você parar de pensar em metro e pensar em polegadas, pés, dá um nó no cérebro. Ainda mais eu não sou assim tão com afinidade em inglês, mas deu certo. Uma pessoa que eu já conhecia, um colega, né? Ele morou no Brasil há muitos anos, uma pessoa muito querida. E ele tá morando nos Estados Unidos já há muito tempo, nem sei quantificar o tempo que ele tá lá. E ele comprou um terreno e falou comigo, Nai, tô com um terreno aqui e queria muito que você fizesse. E o terreno dele é bem grande, um terreno bem legal, um final de rua. Aí não tive a oportunidade de ir, porque na ocasião tava muito difícil a gente tirar o visto, né? Até agora eu vi que abriu uma oportunidade lá. Mas eu não consegui ir pra visitar o terreno, que é o que eu faço com todos os meus projetos. Então a gente foi conversando por vídeo. Ele me ligou de lá, mandou, né, o mapeamento do local. Aí eu fui pegando algumas coisas pelo Google Earth, estudando a região ali. Inclusive é engraçado porque a rua do projeto tem todas as casas iguaizinhas, parece um monte de casinha dos Simpsons. Todas iguais. Só a dele que vai ser diferente no final. E acho que lá nos Estados Unidos, pelo menos a impressão que eu tenho de filmes, tá? Também nunca fui. Mas é uma questão muito parecida, né? Uma casa da outra. O que muda das casinhas da rua, acho que é umas 30 casas na rua dele, assim, é que uma tem, tipo, 2 ou 3 janelas na frente, a outra tem 2, outra tem, sabe? Mas é o mesmo estilo, né? É o mesmo estilo. Então, você tem mais quartos ou menos quartos, acho que é só isso que muda. Mas, no geral, é um final de rua mesmo dele, o terreno é um terreno que abre, tem um lago no fundo, é um terreno muito legal. E foi muito gostoso. Até esqueci de mandar a foto desse projeto, porque foi tudo tão corrido. Que legal. Mas se você quiser, depois eu te passo a imagem pra você ver. É um projeto que ficou bem diferente. É um estilo bem específico mesmo que eu trabalhei com eles. Estilo Barnhouse, né? Uma casa de celeiro, assim. E aí a gente começou a discutir, né? Fazer entrevista tudo por videochamada. Ele ia no terreno, fazia os vídeos pra mim, mandou muita foto, muito conteúdo. E assim, a gente... Tem alguma coisa que muda, assim, de questão técnica mesmo? De repente, lá nos Estados Unidos não pode isso, que você já precisou considerar na hora de fazer o projeto, ou a sua parte foi basicamente igual se você fosse fazer uma casa aqui pro Brasil? Não, tem algumas considerações sim. Na verdade, o dele a gente usou uma técnica de fazer tudo em madeira, né, com a estrutura de madeira. Tem algumas regiões que o forte mais é metal. Então eu conversei com ele para alinhar, porque ele é uma pessoa que também trabalha com essa área, né, de construção. Então para ele me passou Legal. algumas condições,
O que ele não passou, eu fui pesquisar por conta própria. Sim. Mas tem na região dele uma limitação de altura, inclinação de telhado, porque tem muita neve na região. Que legal. Então tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, ele falou lá, tem, acho que 2 a 3 meses de um tempo mais gostoso, um clima gostoso, mas que no geral faz muito frio. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum você ter um closet na entrada da casa. Que a gente não tem isso, né? Deveríamos ter, porque fica super prático. Sim. Então, pra guardar bota de neve, casaco, então é uma coisa que pra gente é super atípico. Sim. Né? A área de serviço perto dos quartos, por exemplo. A gente usa sempre, eu acho super prático perto dos quartos. Muito. Eu até já fiz alguns assim no Brasil. Mas a gente usa perto da cozinha ou na área externa, pra eles lá, perto dos dormitórios. Tem muitas regrinhas que valem a gente seguir. Que é um pouco cultural também, né? Sim. Questão de clima, questão da própria cultura deles, eles trazem isso pra arquitetura, que legal. Sim. No meu caso, nesse projeto especial, não foi tão, assim, fora da realidade, porque eu tive algumas informações que ele passou pra mim também. Então ajudou bastante isso daí, né? Mas o resto tive que pesquisar tudo, até você adaptar a sua ideia de ergonomia em metros, centímetros, para pés, polegadas, cara, dá um nó na cabeça. Muitos nós. Dá muito nó. Imagina. Você sabe a distância de cada coisa, decor, né? Quanto que eu tenho que ter de altura? Você sabe tudo, mas quanto vai é que em vai. E aí? Caramba. Tem que pensar em aí, e fluiu super bem. Aí a Fluiu. parte de construção lá, o pessoal conseguiu entender, ok, o projeto foi tranquilo. Então, ele ainda não começou a obra, né? Acabei de executar o projeto, ele pretende começar agora em breve. Então tá esperando a questão de aprovação, tudo, que ele pegou uma pessoa pra cuidar dessa parte legal lá pra ele. Que legal. Tem bastante árvore também no terreno, ele tem que fazer um mapeamento lá pra gente tentar aproveitar o máximo possível. Então tá nessa parte burocrática aí. Mas com esperança de acompanhar essa obra legal, pessoalmente. Né? Bem diferente. Foi, eu gosto de desafios. Né? Tudo na minha vida assim, nada vem assim tão simples. Tão fácil, né? Não, quando a gente fácil. olha o projeto, nossa, que lindo, né? Parece que foi simples, né? Parece não. que foi fácil, mas até chegar aqui foi muito dureza. Ensaio. Se por acaso, profissionalmente falando agora, você consegue lembrar do seu primeiro projeto, além da casinha da Barbie, vou considerar esse número 1, deixa eu corrigir, o projeto número 2, já no seu próprio escritório, você consegue lembrar? Porque eu acho que deve ter sido assim, uma sensação... Eu sou contador de formação, tá? Dá um medo quando alguém fala assim, Cláudio, abre essa empresa aqui pra mim, eu faço a contabilidade da minha empresa, logo saindo da faculdade dá um pouquinho desse medo. Não sei se na sua área teve disso também, quando você pegou seu primeiro projeto lá na empresa e falou assim, caraca, agora o negócio é sério, sou eu por mim mesma e vambora. Nossa, falar a verdade pra você, eu lembro mais do primeiro projeto que eu fiz na faculdade, projeto de faculdade mesmo, o primeiro arquitetônico que a gente fez, que foi até um anexo pra um museu lá, do que de residência. Eu não lembro qual foi o meu primeiro projeto. Verdade. Então deve ter sido, aconteceu rápido. É porque, na verdade, bem... quando eu fiz edificações, né, vamos falar a idade, mas há muitos anos atrás. Alguns aninhos. Eu já fiz alguns projetinhos. Então, meu pai, como ele tava no meio, ele sempre me ajudou muito, me impulsionou muito com isso. Então, vinha aparecer alguma coisinha, ele, minha filha é técnica e tal, e foi aparecendo algumas coisas. Então, eu já uma fazia... complexidade talvez um pouco menor. Casas mais simples, mas eu já podia fazer casa até 82 metros quadrados na ocasião. Então, já surgiram algumas oportunidades. E aí, acho que isso me deixou um pouco mais destravado. Porque quando você foi pro seu próprio, tipo assim... agora o meu escritório, mas assim, você já tinha uma bagagem muito boa por trás, que é bacana. Sim. Então, eu sempre falo a verdade pra você, o primeiro projeto aconteceu bem antes de eu ser arquiteta. Né? Eu tinha lá meus 15 anos, 16, quando eu fiz edificações, eu já fiz projeto. Eu acho que, olha, se não estiver enganado, o primeiro foi uma casinha que eu fiz pros meus pais num bairro lá no Medeiros. Legal. Até uma primeira casa de bairro. Eu acho que esse foi o primeiro de projeto mesmo. Aí teve os da faculdade, né? Que legal. Não, mas isso é muito bom porque, de fato, quando você foi pro seu mesmo, já num outro patamar, você já tinha todo um background muito importante que, assim, te deixou muito mais tranquila, muito mais segura, porque... É uma responsabilidade bem grande, de fato, isso, né? Você falou que lá atrás você podia assinar até 82 metros, que é o técnico em edificações, essa medida. Tem a medida máxima pro arquiteto? Não. Ou é sem limites? Não, sem limite. Uau. E você sabe dizer qual que foi a maior que você já fez até hoje? Eu faço umas perguntas meio difíceis e curiosas, né? Minha memória é ruim, tipo, eu vi 2 vezes. Não lembro as coisas. Já fiz pra de edifício. Edifício é bem grande, né? Sim. Tem muita metragem.
Agora de casa, a maior casa foi 1.000 metros. 1.000 metros de quadrados. construção. De construção, não de terreno. Bastante. É a média que a gente tem de projeto, no geral, tá? Eu tenho casa de 120 até casa de 1.000 metros. Mas a gente trabalha muito nessa faixa entre 250 a 500, 550. Essa é a faixa que a gente tem muita saída de projetos. Legal. Inclusive, me corrija se eu estiver enganado, acho que eu vi uma postagem sua meio que recente de um terreno pequeno, que até a ideia da postagem era mais ou menos assim, um terreno de X metros não dá pra fazer nada. Gente, eu fiquei impressionado com aquilo. Porque a gente tem essa estigma de que terreno de meio lote, um lote, não dá pra se fazer nada. Quando eu vi o projeto... Me dá um terreno que eu falo, é prepotente. Não, mas prepotente com razão. Porque eu vi o projeto e falei, meu Deus, não dava nunca que eu diria que aquilo era um terreno pequeno. Olha, essa postagem foi de um condomínio que eu gosto muito. Eu fiz muitos projetos nesse condomínio em Jundiaí. Fiz 65 projetos nesse mesmo condomínio. Acho que já passou, já uns 67. Faz tempo que eu não o condomínio inteiro é seu. Um cliente meu fala brincando embaixo da placa tem uma assinatura sua lá. Do condomínio. Mas assim, a primeira vez que eu fiz lá foi pra essa cliente minha que é muito antiga, que tá comigo faz 15 anos. Quando ela me chamou, falou, saiu um condomínio, os terrenos têm 150 metros. Quando eu cheguei, ela falei, gente do céu, eu já tava acostumada com padrão tudo terreno maior, né? O que eu vou fazer aqui? Porque um quarto só, né? Aí eu falei, vai ficar bonito. vai ter que ficar bonito. E ficou linda a casa. Aí foi um chamando o outro, aí os corretores viram também, já me indicavam. Tem uma arquiteta que fez aqui um projeto super bonito. Ela tem bastante talento. E eu tenho orgulho de dizer que nenhuma casa saiu igual a outra. De 65 ou mais, hein? Um diferente do outro. Que legal. Porque não importa, o cliente ele tem que ter não importa o tamanho do lote, a dedicação, o carinho, o amor que a gente vai fazer um projeto é o mesmo. Sim. Então ele tem que, dentro do tamanho do lote dele, ser feliz, olhar pra casinha dele realizar todo o dia, sonho e as ideias dele ali. com aquela alegria de entender, falar, nossa, que delícia, minha casa ficou com o meu sonho. E teve uma das casas que eu fiz lá, que o cliente veio com umas referências do Pinterest. Eu amo o Pinterest, cada referência que aparece pra gente. O Pinterest dá trabalho pra vocês, não dá? De trabalho. A gente tá tudo pronto, a pessoa aparece uma referência. Mas eu vi isso aqui. Tá bom, esquece o Pinterest um pouquinho. Foca antes de começar, tudo bem, mas depois já tá pronto. Aí esse cliente é uma pessoa também muito... Meus clientes são muito queridos, você pode ver que eu falo dele, né? Muito querido, né? Enfim, ele veio com essa referência de um terreno, sei lá, de uma frente de uns 40 metros. Eu sei que não tem nada a ver, né? Mas dá pra fazer em 5? Dá pra fazer isso em 7? Meu Deus do céu. Deu pra fazer uma coisa muito legal. Ficou linda a casa dele. Até hoje tem gente que comenta, nossa, a casa do Vinícius ficou linda e tal. Até falei nomes, né? Mas não tem problema. Não tem problema. E foi uma casa que ficou super diferente, todo mundo passava em frente, caramba, que legal. E aí tem a casa de uma pessoa, que eu já fiz 4 pra essa mesma pessoa no condomínio, cada uma vai ser mais bonita que a outra. Então é gostoso, é desafio. Vou dizer pra você que uma casa num terreno pequeno dá muito mais trabalho do que um projeto de uma casa de 500 metros. Imagino. Mas tem que sair bom. Porque você condensa muita ideia boa dentro de um pequeno espaço, né? Isso que é o grande desafio, né? Espaço. Tem que evitar a circulação perdida, tem que evitar espaços que não vão ter uso. É muito diferente de uma casa maior que você tem opção, eu ponho aqui. Não, lá você coloca aqui, não cabe outra coisa aqui. Você põe outra. Um jogo de Lego, assim, é uma loucura que... E aí eu acho que durante o seu projeto também muita coisa você vai modificando, né? Assim, acho que dificilmente sai de primeira, assim, justamente por isso você tá falando que às vezes, vou colocar aqui, já não funcionou, você já precisa fazer aquela modificação com a mão na massa ali no projeto mesmo, né? Então, o projeto criativo muda de terreno para terreno. Quando eu começo um projeto num terreno pequeno, eu vou primeiro ver como vai encaixar, para depois eu usar minha criatividade para fazer o que eu preciso para ficar bonito. Quando eu começo num terreno grande, eu já tenho alguma coisa na minha inspiração que eu quero. Então, eu já tenho um croquis do que eu quero na fachada, então eu encaixo a planta, sai na ordem inversa. Né? Então, a gente tem que trabalhar de acordo com as possibilidades que a gente tem naquele momento. Os dois resultados têm que ser maravilhosos. Como eu ensaio muito os meus projetos antes de chegar no cliente, a gente tem muita ferramenta hoje, né? Então eu faço 3D antes, eu vou estudando, às vezes eu coloco na planta, eu não gosto do 3D, do meu croquis, croquis, planta e 3D, croquis, planta e 3D. O tempo todo. Essa dinâmica. Eu só entrego pro cliente na hora que eu olhar e falar, isso aqui tá perfeito pra mim. Não tem aonde botar defeito. Você é perfeccionista? Imagina, nossa, isso é insuportável. É difícil isso daí, viu? Porque né? às vezes tem um negócio que tá muito bom ali, enquanto não sai do jeito que eu quero...
Esses dias eu entreguei um projeto que era um terreno de esquina bem diferente, eu queria colocar a piscina na frente, mas de maneira privativa. Cara, deu trabalho. Acho que eu fiz umas 40 plantas até chegar no resultado que eu queria, do jeito que eu queria que atendesse tudo. Que legal. Aí na hora que chegou, eu terminei em 3D, montei e entreguei pro cliente. Foi aprovado, né? De imediato foi muito legal o resultado. Mas enquanto eu enfio uma coisa na cabeça, enquanto não sair do jeito que eu tô ali planejando... Não para. Eu não fico tranquila, não durmo. Eu acordo de madrugada com insônia, assim, né? Chateada. Pros clientes isso é ótimo, porque assim, eles vão ter a certeza de que, vai sair um negócio perfeito, isso é bom. Pra quem é perfeccionista, eu também sou, eu sei que isso não é tão bom, porque a gente perde muita hora de sono, se cobra demais, mas assim, quando sai... É assim, uma sensação incrível. Muito bom, né? Você vai aprimorando, né? Ao longo dos anos, você já até sabe o que funciona, o que não, né? Depois de muito tempo de trabalho. Mas todo projeto é um desafio diferente. Assim, eu encaro... Meus clientes chegam, né? Eu falo, olha, a casa do fulano e da Beltrana não existe ainda, tá? Sua casa eu vou fazer a partir de agora. Legal. Então eu tenho cliente que às vezes chega com uma referência. Eu amei essa casa que você fez. Dá pra fazer uma igual pra mim? Não. Essa daí é da outra pessoa. Você pode ter gostado. Vamos tentar fazer um estilo parecido. Mas a sua vai passar a existir depois que eu terminar ela. Que legal. Então Cada projeto único. Provavelmente você não vai saber, mas se não agora, depois você me manda lá por curiosidade quantos projetos ao todos. Não sei se nem você faz ideia desse número. Já passou de 1.200. Uau! Mas eu não conto mais. Não, porque... Nem todos executados, tá? Sim. Teve projeto que a gente fez, aí a pessoa acabou mudando bastante, então aconteceu de mudar a vida dela, a gente fez um planejamento e acabou fazendo um outro projeto, então o primeiro não aconteceu, era sobrado, virou terra, então aquela casa. Sim. Mas eu considero que foi um projeto, saiu da minha cabeça, então legal. Eu criei aquilo ali, né? E mais de 1.200 criações é muita coisa, assim, é bastante. No quesito criatividade. Como esse canal é sobre empreendedorismo, nem tudo são flores. E aí eu gostaria que você dissesse para nós quais são os desafios de se empreender com arquitetura. O que de repente dá uma apertadinha, o que preocupa na arquitetura? Eu acho que uma das questões que mais preocupa todo mundo é sempre a economia do país, né? Se vai andar, se não vai... O arquiteto, quando ele abre um escritório, acho que o primeiro medo que ele tem, e é um problema que eu nunca sofri, mas a gente tem medo, eu vou te falar que depois de 15 anos eu ainda me preocupo com isso. Legal. É o medo da escassez. Quando você trabalha por conta, eu não fui uma pessoa que tive salário por muitos anos, porque eu logo abri escritório e não aprendi a administrar da minha maneira. Mas você não tem aquela segurança, né, sempre. Então esse mês eu ganhei muito bem, outro mês eu ganhei um pouco menos. Eu demorei muitos anos pra entender que você tem que gerenciar quando você ganha muito bem, porque pode ser que no outro mês você vai ganhar menos. Sim, porque é muito dinâmico, de fato. É muito dinâmico. Tem mês que você se surpreende. Meu Deus do céu, o que foi isso aqui, né? O que aconteceu esse mês? Rica. Não pode gastar, tem que se organizar, porque no outro mês vem outras coisas, tem imposto, Então, assim, você tem que ter um planejamento de como você vai seguir, né, nos próximos meses, nos próximos anos. Mas acho que, assim, o pior problema de um profissional da nossa área mesmo é o medo da escassez, né? A gente troca o governo, será que vai ter? Entrou pandemia, a primeira coisa que eu pensei, caramba, ninguém mais vai construir. Acabou. Sim. Todos os arquitetos estão quebrados em Jundiaí. Foi o primeiro pensamento. E como foi a pandemia pra você? Maravilhoso. Foi bom? Eu não tive, tudo bem que acabou com a minha saúde, né? De tanto que eu trabalhei, me deu até um piripá. Mas foram os anos mais, assim, que eu mais tive serviço. Caraca, bom, grande. E a gente continua nessa pegada ainda até agora. Foi um ano de muita prosperidade, eu acho, no nosso segmento, assim, para todos os profissionais. Que legal. Foi um pouco exaustivo, porque era muita coisa, a quantidade, muita procura, né? Toda a reunião de videochamada que era péssima, eu não gostava muito, mas foram períodos bons, assim. Que legal. Ainda está, né? Ótimo. E o que é o bom, assim, a cereja do bolo de se empreender na área de arquitetura? O que você mais gosta, assim? Eu acho que o reconhecimento, assim, eu sempre falei, o dia que eu tiver um escritório vai ter o meu nome. Então, esse projeto da Nayara, você é a Nayara? Sim, sou eu que fiz esse projeto. Então, assim, é aquela questão um pouquinho, né, do ser humano, né, do orgulho, mas do reconhecimento, né, de você fazer aquela coisa, você entender que você realizou o sonho de alguém e foi você que conseguiu, né, entender o que a pessoa tinha, porque ela às vezes tem uma coisinha na cabeça dela ali, mas ela não sabe interpretar. Não sabia os meios de como colocar aquilo em prática. Eu me sinto muito realizada para quem começou É claro que a gente está, né? A gente não é sempre, né? Eu estou numa posição hoje que eu me sinto muito feliz.
Que legal. Porque de uma pessoa que não tinha condição, nem sabia se eu ia poder fazer uma faculdade, hoje eu tenho um escritório grande, com pessoas trabalhando, que sempre foi um sonho, né? Quando eu comecei meu primeiro escritório lá com mesa velha, usada, sem impressora, sem nada, Sim. eu olhava pra frente e falava, não, um dia eu vou ter um escritório que é um modelo de escritório que eu tenho hoje. Eu não vou dizer que eu sou uma pessoa assim, nossa, que ambiciosa, imaginando um escritório muito grande. O que eu tenho hoje me deixa muito feliz, assim, legal. sabe? Que legal. É realização de sonhos. Eu chego, abro a porta e falo, nossa, caramba, que... Consegui. Obrigada a Deus, que emoção, assim. Que legal. Poxa, isso é muito bom e eu falo porque o empresário também ele tem esse senso de deixar a marca dele no mundo. Sim. Né? Eu acho que isso é um dos motivos que impulsiona o empresário a abrir o próprio negócio, porque você poderia, por exemplo, realizar o sonho das pessoas trabalhando para os outros, Sim, né? Em sim. outras empresas e tal, mas é aquilo que você falou, e não é só de você, né? Eu também acredito muito nessa questão de propósito e de missão que Deus traz para nós, sabe? O Cláudio ele vai lá, mas ele vai ser professor porque ele tem essas vidas aqui para impactar. Então, eu acho que quando a gente faz isso de fato, quando a gente cumpre com esse nosso propósito, acho que essa é a grande realização. Poxa, não é só pelo ego de, Nayara Via, tá lá meu nome. Não, mas é porque aquilo ali é a concretização do seu propósito. Sim, você está sim. realizando o seu propósito. Então, parabéns, viu? Obrigada. É muito bom, fico muito feliz que você se sinta realizada. Eu acho muito importante isso para o empresário. Tem a questão financeira, enfim, a cabeça do empresário é um turbilhão de coisas, mas eu acho que ele não pode perder de vista que ele está realizando o propósito dele, que ele é uma engrenagem muito importante para o país. Então, parabéns de novo, viu? Obrigada. Seu trabalho é incrível. Estamos aqui já um pouquinho mais de 1 hora batendo papo, infelizmente acabou. Eu queria falar uma coisa antes da gente acabar. Por favor, o espaço é todo seu. É um agradecimento, na verdade. Eu falei pra você que eu tive uma trajetória meio complicada pra estudar, tudo. Eu devo muito aos meus pais, minha irmã, eles sempre tiveram muito presentes na minha vida. E tem uma família que me ajudou muito quando eu fui morar no Rio de Janeiro. Eu praticamente nem conhecia eles abriram a porta da casa deles pra eu morar lá. O Zeni, o Jorge, os meninos. São pessoas que me acolheram e, assim, sem eles eu acho que eu não teria tido força de morar longe, de viver, assim, longe da minha família, sabe? Eu fui muito novinha, tinha 17 anos. Eles me ajudaram muito. Queria agradecer, né, pela ajuda deles, pela ajuda dos amigos. Eu morei no Rio de Janeiro, então lá o pessoal é muito acolhedor. Então sempre tinha a mãe de algum amigo, de alguma amiga ajudando, sendo, sabe, assim, presente. Meus amigos também, momentos que eu precisei, os meus mentores, alguns professores que quando eu disse que eu queria fazer faculdade aqui em Jundiaí mesmo, alguns professores me ajudaram muito, me incentivaram. Então, acho que é isso, assim, mas agradecimento pela trajetória, por ter conseguido... Talvez eu tenha esquecido de falar de alguém, mas era só isso que eu queria dizer. Mas você, que ela não falou, se sinta agradecido. Sinta que eu tô, né? Muita coisa pra falar, talvez eu não tenha lembrado de tudo. Não, que legal, que bonita essa atitude sua. E outra, eu vou só parar por agora porque eu quero deixar a deixa para o nosso próximo episódio, tá? Eu sei que tem muito mais história. Esse episódio eu usei para tirar muita curiosidade, porque assim, realmente é um universo que para nós que estamos de fora a gente não faz nem ideia do quão complexo que é, né? A gente vê o desenho, mas não sabe do por detrás. Então, obrigado do seu tempo, da sua atenção, do quão generosa você foi de compartilhar tantos detalhes, foi aula para nós. Tenho certeza que você que está em casa, que de repente quer aprender ou quer empreender nessa área, se sentir um pouco mais encorajado, vai para cima, vai dar bom, tá? Gente, mais uma vez, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, isso é muito importante. Vou deixar as redes sociais dela fixada no comentário, nos destaques aqui para vocês. Sigam ela lá. Gente, vocês vão pirar na qualidade desses projetos, porque eu pirei, é muito legal, tá bom? De novo, curte, comenta, compartilha. Obrigado do seu tempo, da sua atenção e eu vejo você no próximo vídeo.